Olá, alunos. Olá, professores. Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar mais uma aula do Projeto de Vida para a primeira série do ensino médio. O tema da aula de hoje é autoavaliação e desenvolvimento pessoal. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Luanda, que estará ministrando esta aula. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Márcia. Muito obrigada por vir aqui hoje moderar essa aula comigo. Boa tarde aos professores, professoras, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. E como a professora Márcia falou, o tema da nossa aula hoje é autoavaliação e desenvolvimento pessoal. Vejamos agora na tela quais são as competências socioemocionais envolvidas nessa aula. As competências são organização, autoconfiança e determinação. As páginas que nós abordaremos nessa aula, ou melhor, as páginas irão da página 34 à página 39, e são duas situações de aprendizagem, tá? A 4 e a 5. Então, a situação de aprendizagem 4 é o projeto de vida não tem fim, a importância do monitoramento, e a situação de aprendizagem 5 é o crescimento e melhoria do desempenho sempre. Então, continuando, observe aí na tela qual é o objetivo da nossa aula. O objetivo é dialogar sobre o crescimento e a melhoria contínua das ações dos estudantes. Então, repetindo, dialogar sobre o crescimento e a melhoria contínua das ações dos estudantes. E, para a gente começar a nossa aula, veja qual é a mensagem inicial. Diz lá na tela: preste atenção aos seus atos. Eles podem se tornar hábitos. É um autor desconhecido. Então, preste atenção aos seus atos. Eles podem se tornar hábitos. Inclusive, falando em hábito, a gente aproveita para retomar alguns pontos da aula anterior, da aula da semana passada. O que nós vimos na aula da semana passada? Observem aí na tela. A gente falou sobre os indicadores de processo, que são justamente aqueles indicadores que demonstram, que mostram que eu estou no caminho certo, na transição daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo, e como adquirir bons hábitos. E eu aproveito a deixa para a gente retomar alguns pontos, já que na semana passada a gente assistiu um vídeo que falava sobre um livro, que é O Poder do Hábito, e teve alguns pontos que o palestrante falou que é muito importante a gente retomar. Então, vejamos aqui na tela. Deixe-me colocar aqui para vocês. Observem aqui. Como é que a gente adquire bons e maus hábitos? A gente sabe que bons hábitos geram outros bons hábitos, e a gente sabe também que maus hábitos geram maus hábitos. Segundo o livro, todo hábito, seja ele bom ou ruim, começa com uma deixa. O que é essa deixa? Normalmente é um incentivo. Esse incentivo pode ser o horário, pode ser um estímulo, pode ser uma vontade, pode ser um incentivo de alguém, pode ser o estado emocional. Ele vai surgir dessa deixa. Consequentemente, esse hábito ele entra em rotina. Então, todo dia, vou dar um exemplo, todo dia, na hora do meu intervalo, eu vou ali na cantina e como uma coxinha. Todo dia, por volta das 15h, eu levanto da minha mesa, vou lá na cantina e como uma coxinha. Aí eu fui fazer os meus exames de rotina, descobri que o meu colesterol está alto, consequentemente vindo dos meus hábitos. Qual hábito? Os hábitos alimentares. A gente viu que todos nós sabemos que para ter uma vida saudável, para estudar, para emagrecer, todos nós sabemos, racionalmente falando, o que deve ser feito. O problema é o emocional, essa coisa do racional e do agir, do querer e do agir. Afinal, para mudar os hábitos, a gente precisa agir. Então, consequentemente, essa deixa, que foi um estímulo, a fome, a vontade de comer, se transformou numa rotina. Essa rotina gera uma recompensa, e é justamente a recompensa
que faz com que eu queira, no caso, o exemplo hipotético que eu estou dando aqui, comer coxinha todo dia por volta das 15h. Isso é um exemplo de um hábito ruim. Por que o ruim? Porque está, né, consequentemente, está mudando a minha saúde. No exemplo que eu dei aqui, aumentou o meu colesterol. Essa recompensa, no caso, o que o livro fala, é o que eu tenho que descobrir, porque muitas vezes essa recompensa ela é inconsciente. O que faz com que eu levante da minha mesa e vá comer o salgado que eu não deveria comer todos os dias? Pode ser o desejo de conversar com amigos, de encontrar com outras pessoas, pode ser uma carência, pode ser outras coisas. E quando isso se transforma em hábito, a gente percebe que há um anseio, surge uma vontade, que faz com que eu pegue o celular, que eu vá comer a coxinha, que eu não queira correr. Né? Um hábito bom, a gente poderia pensar aqui também nessa deixa, seria o estudar ou correr. Surge a vontade, um estímulo, alguém te convida, né, para ir correr, ou um professor te incentiva a ler um livro, né, ou mesmo a ler mais de um livro. A gente cria esse hábito, essa rotina. Né, então, pensando no estudante, por volta das 6, 7 horas, né, da noite, que ele está sozinho, ele gosta de pegar um livro para ler, e isso, consequentemente, se torna... ele coloca isso na rotina dele e tem a recompensa. No caso, o hábito da leitura, a recompensa é aumentar o vocabulário, é se tornar um bom estudante. Se a gente pensar na corrida, né, a consequência, a recompensa, pode ser uma melhoria na saúde, fazer novas amizades, enfim. Então, o fato do poder do hábito, segundo o livro, é a gente descobrir essa recompensa. Né? Então, para eu mudar tanto um mau hábito, ou eu descobrir por que eu tenho esse bom hábito, eu preciso ir na recompensa. Ah, professora, por que a gente está falando tanto de hábito? Porque 45% das nossas ações no dia a dia são compostas por hábitos. Tem coisas que a gente faz sem perceber, né? Que a nossa memória, hábito, faz com que a gente haja sem que a gente pense nisso. Então, por exemplo, eu levanto de manhã, automaticamente eu vou escovar os dentes. Né? Se eu dirijo, isso já é um hábito, eu não vou ficar pensando, olha, agora eu vou trocar a marcha, olha, agora eu vou pisar na embreagem. Isso já é um hábito. Né? E como é que forma o hábito? Eu falei para vocês na semana passada que o nosso cérebro se atrai pelo cômodo, pelo fácil, ele é imediatista. E se essa recompensa ela é imediata e boa, como, por exemplo, no meu caso, comer a coxinha todo dia, 15h, dificilmente, se eu não me esforçar, eu não vou mudar. E eu me lembro que, na aula passada, eu trouxe algumas dicas, inclusive eu peguei essas dicas de um neurocientista, que fala como é que eu posso mudar esses hábitos. Né? Até porque ele fala que o hábito interfere naquilo que eu chamo do meu eu hoje, daquele eu que eu quero ser no futuro. Né? Ele fala que isso que eu sou hoje, consequentemente, irá intervir no meu futuro. Né? Então, todos nós queremos ser felizes, ter estabilidade financeira, ter saúde. Né? E, em algum momento, esse eu do hoje, esse eu de agora, irá se encontrar com o eu do futuro, porque o tempo vai passar, independentemente do que a gente faça, né, ele vai passar. E se a gente pensar hoje na medicina e na tecnologia, o ser humano está vivendo décadas. Né? Então, esse eu que eu sou agora, eu, estudante da primeira série do ensino médio, eu penso no meu eu do futuro, quero ser um promotor de justiça. 10 anos depois, os meus hábitos hoje, né, vão intervir naquela pessoa que eu me tornarei, ou não, já que a gente pode adquirir maus hábitos, no meu eu, ou quem eu serei daqui 10, 20, 30, 40 anos. Tá? E o que ele fala? Ele fala que a primeira coisa é que eu tenho que ser muito claro com o que eu quero. Não adianta eu falar, eu quero perder 10 quilos, que isso não vai acontecer. Então, o que eu vou fazer essa semana para ter um hábito alimentar melhor? Né? Quantos quilos eu quero perder esse mês? Eu tenho que pensar num curto prazo, porque se eu pensar assim, professor, eu quero ser delegado federal, né? Isso não vai acontecer agora, só que as suas ações de agora, ou um médico neurocientista, né, já que eu recebo muitas mensagens de alunos
falando como é que ele pode iniciar essa questão de ser médico, delegado, advogado, esse meu hábito do estudo agora, se eu não prestar atenção ou não mudá-lo, não vai acontecer o que eu quero no futuro. Tá? Então, só para a gente resumir o que a gente falou na aula da semana passada, até porque a gente viu a gente viu o vídeo que falava da resenha do livro e, consequentemente, vocês sabem que a nossa aula dura 40 minutos, né? Passa muito rápido, não deu para a gente fechar. Então, quais são as dicas? Seja muito claro com o que você quer. Muitas metas é igual a nenhuma, né? Então, mas aqui, nessa matemática, é igual a menos, porque se eu quero um monte de coisas, eu vou desistir no caminho. Então, tenha um propósito de uma coisa e dividir a meta com pessoas intermediárias. Então, é você falar para sua mãe, mãe, eu tenho que estudar hoje literatura e matemática. Por que a mãe? Porque a mãe vai te cobrar. Filho, você já foi estudar? Então, divida com os seus familiares, os amigos, o que vocês querem, até porque essas pessoas, se te quer bem, irá te cobrar aquilo que você se propôs a fazer. Então, essa é a nossa retomada. Observem aí na tela, então, a nossa continuação da aula, até porque a nossa aula hoje fala em autoavaliação, né? A gente vai agora para a primeira reflexão do dia, do tema da nossa aula. Observem aí na tela, então, qual que é a nossa reflexão. Você sabe o que é autoavaliação? Então, 1 minuto e nós já voltamos. Olha só, professora, bastante interação aqui. A professora Rosângela citou se avaliar para atingir os objetivos. A professora Ana Maria citou que é ter senso crítico sobre si mesmo. A professora Celeste é fazer uma análise de si mesmo. Professora Thelma Maria, refletir sobre seus atos, ter senso crítico. Professora Amanda, se autoavaliar, e isso é mais difícil do que avaliar o outro. Professora Elise, senso crítico. Professora Margarete, fazer uma análise de si mesmo. Professora Eliane, uma reflexão de si mesmo, analisando seus erros e acertos. Professora Silvana, avaliar a si próprio, monitorar seu desenvolvimento. A professora Regiane citou reflexão. Professora Cristina, regulação. Professora Clícia, é perceber se estou fazendo o que propus para mim. E o professor Vanildo já foi um pouco mais poético, é olhar dentro de si mesmo. Nossa, muito bonito. Qual é o nome do professor? Vanildo? Vanildo. Todas as respostas estão corretas. Inclusive, a gente vai ver nessa aula que a autoavaliação é uma tendência não só na escola, mas também nas empresas, né? Já que a gente está falando para os nossos alunos quais são as tendências e o projeto de vida não termina na escola, né? Isso vai no decorrer da nossa vida inteira, já que projeta, se projetar, se lançar, a gente vai falar um pouquinho dessa tendência não só na educação, como os professores já sabem, mas também nas empresas. Então, sem mais delongas, observem aí na tela como é que a gente poderia descrever autoavaliação. Então, vamos lá. Autoavaliação não é simplesmente atribuir-se uma nota. O nome disso é autonotação, ou seja, não é falar que a minha nota esse bimestre é 5, é 6, é 10, né? Isso é autonotação. Autoavaliação é outra coisa.
A autoavaliação é um processo que precisa desencadear resultados internos que farão você modificar suas ações e o seu olhar para aquilo que pratica ou escolhe. Autoavaliar-se é ter um olhar profundo e sério sobre os seus atos e posturas. Então, quando a gente pede na escola, principalmente no final do bimestre, para que o aluno se autoavalie, é importante que ele perceba onde estão as fragilidades, as falhas. Eu me lembro que, quando eu ainda estava na escola, eu mesma pedia para os alunos se autoavaliarem. E não é para ele colocar, minha nota esse bimestre, professor, é 8, ou é 7, ele até pode se dar uma nota, mas é mais importante que ele perceba aonde ele falhou, o que ele não estudou, aonde ele não prestou atenção, porque, ao perceber, ele vai mudar. Mais importante do que o outro olhar, do que o outro nos apontar o que a gente tem que mudar, é a pessoa conseguir visualizar o que ela tem que mudar, porque aí vai partir dela, de dentro dela, essa mudança. Então, é importante o feedback do professor, ou se a gente pensar lá no mercado de trabalho do superior, sim, é super importante. Só que esse feedback, quando vem de fora, dificilmente muda as ações de alguém. Até porque, normalmente, quando alguém nos fala, a gente recebe como crítica. Então, a gente tem um certo receio. Agora, fazer com que o outro perceba o que ele falhou, aonde ele tem que mudar, aonde ele tem que melhorar, ou mesmo elogiar. A gente percebe que a gente vive hoje num mundo de críticas e que tem poucos elogios. Então, se o estudante, se o aluno ou a aluna foram bem no decorrer do bimestre, é importante também a gente elogiar, e isso entra na autoavaliação. Então, continuando, observem na tela, por favor. Nas escolas e nas empresas, não temos muito bem desenvolvida essa cultura da autoavaliação. Em nossa sociedade, ainda é muito comum sermos avaliados e examinados pelos outros e não por nós mesmos. Ao pensarmos em nossas rotinas, ações, omissões, potencialidades e fragilidades, estamos iniciando um processo de autoavaliação. Então, como eu disse anteriormente, não é da nossa cultura essa autoavaliação. A gente vive numa cultura de crítica, que a gente sempre olha para o outro procurando os defeitos, ou sempre se tomando como modelo e olhando para aquilo que o outro deveria mudar. Só que há uma tendência mundial, como eu disse no início da aula, não só nas escolas, mas também nas empresas, para que o próprio funcionário, ou, no caso da nossa realidade, o estudante, perceba ele próprio aonde ele pode melhorar. Então, continuando, observem aí na tela, o cuidado ético daquele que lida com pessoas em processos de autoavaliação pode fazer toda a diferença. Se os resultados forem canalizados para a exposição ou a punição, perde-se a oportunidade de que os colaboradores continuem, com sinceridade, participando da autoavaliação. Na escola, a autoavaliação deve ser encorajada. Ela pode se dar oralmente ou por escrito. A maior vantagem da autoavaliação no processo pedagógico é o desenvolvimento de uma cidadania autônoma e responsável. Ou seja, em miúdos, o que está falando o texto aí para a gente, que, inclusive, tem... Não essa tela. A tela anterior, um dos trechos está no caderno do aluno e no caderno do professor. Está falando que a autoavaliação não é para a gente expor o aluno, constranger o aluno. Não é essa a intenção. Até porque, se a gente fizer isso, ele vai se reprimir e, possivelmente, ele não vai mudar. Não é essa a intenção. Então, essa autoavaliação ela pode ser dada ou oralmente, tem muitas escolas que fazem rodas de conversa para que se dê essa autoavaliação, mas também pode ser por escrito, porque é o aluno com ele mesmo, e depois, obviamente, ele vai repassar esse texto escrito ao professor ou à professora. Continuando na tela, por favor. A autoavaliação pode levar o indivíduo ao processo de metacognição,
conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando e modificando-os para realizar objetivos concretos. Quando pensamos no que fizemos e no que aprendemos, como fizemos e como chegamos a um determinado objetivo, nós verdadeiramente aprendemos. Autoavaliar-se não é apontar os nossos defeitos, muito menos exaltarmos nossa vaidade ou narcisismo, depreciando os demais indivíduos, mas conhecermos a nós mesmos. Ou seja, esse texto fala o quê? Aquela questão do autoconhecimento que tanta gente fala aqui nas aulas de projeto de vida, que é uma das competências socioemocionais. Então, a autoavaliação, principalmente quando ela é pública, vamos pensar aqui numa autoavaliação, numa roda de conversa. Não é para diminuir o outro e exaltar um outro aluno. Né? Falar, olha, esse aluno aqui, ele é bom em tudo, esse outro aqui não fez nada, não entregou essa. Não é esse o intuito. O principal intuito, o principal objetivo é o aluno perceber que ele pode melhorar. Né? Porque se ele fala consigo mesmo, aonde ele está errando, se ele consegue perceber, como eu já disse, a mudança partirá de dentro para fora, e não imposto por nós, professores, ou se a gente pensar numa empresa, por alguém que é superior. Então, vamos agora para a nossa primeira atividade. Observem aí na tela, por favor. Diz lá, construir uma linha do tempo na qual você consiga visualizar, desde o ponto de partida do seu barco, aí eu coloquei entre parênteses o plano de ação, até os momentos em que o rumo teve que ser desviado por conta de tempestades, obstáculos ou outros imprevistos. Por que eu coloquei a metáfora do barco, de um porto? Né? Porque a gente teve uma aula aqui falando no Ulisses, ou no Odisseu, na Odisseia, e naquela ideia do Odisseu que parte em busca dos seus objetivos, do seu grande sonho. Então, se a gente pensar numa linha do tempo, não precisa voltar muito no tempo, pode ser 2020. O que aconteceu em 2020 nessa linha do tempo, já que a gente está no final do ano? Lá em janeiro, né, meu barquinho estava num porto, sentia segurança. De repente, ele teve que sair desse porto e navegar. Né? E quando a gente navega, mesmo com GPS, muitas coisas podem acontecer. Não se esqueça que eu sempre uso a imagem do GPS para falar do nosso planejamento. Então, quem fez... Quem tem o costume de fazer aquelas listas no final do ano, ou mesmo no começo do ano, a gente pode imaginar que aquilo era o GPS, que eu estava começando o ano pensando em coisas que me aconteceriam, que eu desejava que acontecessem. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar uma linha do tempo no caderno e vai colocar o que mudou. A gente não tem a linha do tempo nas redes sociais? Vocês farão a linha do tempo no caderno, ilustrando. Quem souber desenhar, pode desenhar. Quem quiser escrever, pode escrever, mostrando quais foram os imprevistos que aconteceram. Então, 1 minuto e nós já retomamos. Olha só, professora, algumas interações aqui bem bacanas, né, em relação à atividade que foi solicitada. Olha só, a professora Solange, né, aproveita para parabenizá-la pela aula, né, dizendo que são ótimas as reflexões.
O professor João Carlos cita que mudar de direção às vezes é necessário, mas não de meta, né? A professora Rosa cita que ela tinha uma rotina e criou-se outra, né? No caso, a pessoa tinha uma rotina e ela cria uma nova rotina. A professora Maísa Célia, às vezes parar e refletir para seguir o caminho. A professora Mariluce, no começo um trajeto e no meio do caminho mares bravios, como, né, faz uma relação aqui com a Covid-19 aí, né? A professora Sara falou que por enquanto os alunos dela ainda estão, né, fazendo as atividades. A professora Luciane, muitas vezes é necessário trocar o caminho, mas nunca desistir. É isso. Olha, muito obrigada, professora Solange. Eu percebi que vocês hoje estão bastante filosóficos, né, poetas, e é essa a intenção. A partir do momento que a gente tira o barquinho do Porto Seguro e adentra ao mar, né, o oceano, se a gente pensar lá nas navegações do século XV, XVI, que eles tinham medo, a gente não pode desistir dos nossos objetivos, principalmente do nosso sonho, né? Ou dos nossos propósitos, como eu trouxe no início da aula a questão do hábito, e o neurocientista fala, né, o propósito da nossa vida é ser feliz, né? E eu me lembro que na aula passada a professora Márcia falou do Aristóteles, né? Inclusive a gente já usou bastante aqui nas aulas de projeto de vida. E o Aristóteles fala que, na verdade, a finalidade do ser humano, de todo o ser humano, é a felicidade, e para isso a gente precisa adquirir bons hábitos, que no caso do Aristóteles são as virtudes. E aproveitando para contar uma anedota, eu me lembro que no ano passado, durante uma roda de conversa com os alunos na aula de projeto de vida, estou contando a anedota por causa do Aristóteles, viu, professores? E eu me lembro do aluno que falou assim: professora, caráter não se muda. Ou a pessoa tem ou não tem. E eu sou professora de filosofia, aquilo me doeu na hora, né? E aí eu lembrei do Aristóteles. Eu falei, não, segundo Aristóteles, muda sim, a não ser que seja patológico, né? Se for no campo da patologia, se a pessoa for psicopata e outras coisas, não muda. Mas a educação vem para que esses hábitos, quando são ruins, sejam mudados e para que a gente adquira bons hábitos. Então, fechando esse parênteses, né, essa anedota, vamos para a atividade 2. Observem aí na tela, por favor. Dessa travessia em 2020, que a gente sabe, né, professores, que nem sempre foi fácil, quais os pontos fortes que você destaca e quais são aqueles que você precisa aprimorar, ou seja, melhorar, em 2021? Mais um minuto e nós já retomamos. Olha só, professora, mais algumas interações, né, aí dos nossos colegas professores e de seus alunos nas escolas. A professora Vera Lúcia diz que é importante seguir os seus sonhos. Professora Mariluce cita que as suas aulas são sempre muito construtivas e ricas em informações múltiplas. Obrigada, né, professora? Obrigada, muito obrigada. Pela participação aí. Professora Silvana cita a prática de exercícios físicos. Professor Ricardo cita também excelente aula e excelente professora. Né? Os elogios aqui são muitos, viu? Bastante mesmo. Deixa eu ver, aqui tem mais. Professora Luciana, pontos fortes, ser mais perseverante.
Professora Maísa Célia, evolução e empatia. Professora Eliane, ponto forte, ela colocou superação. Professora Maria, a persistência, ela citou como ponto forte. A professora Clícia, a criatividade, aprimorar e aceitar as adversidades. A professora Thelma Maria citou a interatividade, a comunicação e o aprimoramento de estudos. A professora Ana Rosa, o autoconhecimento. Nem todos sabíamos de tudo que éramos capazes de fazer. Professora Amanda, persistência e foco, né? E precisa melhorar a ansiedade. Professora Maria Rosa, muito aprendizado com as tecnologias, mas ainda muito a aprender. Fazer da tecnologia um novo hábito. Professora Solange, mais saúde para continuar envolvida nas interações. Vamos lá, tem bastante coisa aqui, ó. Professora Eliane, aprimorar conhecimentos em tecnologia. Professora Maria Helena, perseverar e adquirir novos aprendizados. Professora Marilu citou pontos fortes, confiança, foco e empatia. Professora Daniele, aprimoramento. Professora Luciana cita aqui a resposta do seu aluno Charles. Viver sem ter medo de tentar, pois a vida é uma só. E, finalmente, aqui a professora Ana Maria, cobrar menos, se cobrar menos, né? Ela coloca aqui que ela tem que se cobrar menos. Professora Marilúcia, aprender a aprender sempre. Professor Vanildo, acreditar no seu potencial e ser dedicado ao seu projeto. Professora Sandra, ela diz que, como ponto forte, ela é curiosa, mas ela precisa ainda melhorar as tecnologias, acredita ela, daí seus alunos. Professora Cristina, reeducar o nosso viver, muito bom. A professora Mônica, aprimorar e perseverança. Professora Patrícia, aprimorar tecnologia e criatividade. Professora Eliette, autoconfiança e determinação. E, por fim, né, a professora Vera Lúcia, acreditar que você é capaz e seguir em frente com esta confiança. Olha, muito obrigada pelas colaborações. Eu acho que o grande aprendizado desse ano, para nós, professores, é que a gente pode muito mais do que a gente sabe. Né, as novas tecnologias, eu mesma não sabia mexer em nada, nunca me imaginei dando aula para uma câmera, né, falando com tantas pessoas, tantos professores, e eu acho que a gente descobriu em 2020 que a gente pode muito mais daquilo que a gente acha que é capaz. Né? A gente sempre está pronto para aprender, para novos desafios, e o mais importante é a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Desde que eu comecei a dar aula de projeto de vida, uma das coisas que mexe bastante comigo é o fato da gente não desistir daquilo que a gente quer muito, mesmo que demore. Né? Como eu disse, o tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é como é que você vai passar com o tempo, o que você vai fazer da sua vida. Né? E 2020 trouxe aí muitos aprendizados. Agora é o momento da nossa psicóloga. Vocês sabem que é muito importante a gente trazer um embasamento de um psicólogo falando para nós, né, principalmente das competências socioemocionais. E hoje a Gislene vai falar sobre autoestima. Então, na tela, o vídeo da psicóloga Gislene. Vamos lá. Motivação e autoestima. O que será que você pode fazer no seu dia a dia para se sentir mais feliz, mais disposto, mais motivado? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo! Você já teve um dia daqueles que você acordou mal-humorado, que parece que tudo dava errado, que, sabe, nada ia pra frente, tudo truncado, até bater o dedo na quina do canto da mesa, da cama, da porta. Isso aconteceu? Pois é, parece que tem dia que o universo conspira contra você. Você já teve um dia que você acordou desanimado, triste, sem vontade de sair da cama? Alguma vez você já teve a sensação de que a vida para você é mais difícil do que é para outras pessoas? Pois é, você é normal. É natural do ser humano ficar cansado, ficar desanimado, ficar bravo. É natural na sua vida uma coisa dar errada, a outra também, aquela outra também. A vida é assim. A diferença é como é que você lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Acordar desanimado não quer dizer que você precisa passar o dia inteiro e todos os dias desanimado. Vai ter dia sim que você vai acordar desse jeito, mas continuar assim é uma opção.
Eu lembrei de duas músicas agora, uma do Zeca Pagodinho que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, tem gente que a trilha sonora é essa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Calma, você pode ser o autor da sua história, você escreve a sua história. E eu falei que eu lembrei de duas porque a outra é uma música do Almir Sater que diz o seguinte: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Sim, você carrega esse dom. Mesmo naquele dia que tudo tá dando errado, parece que chove para você o dia inteiro e pro vizinho tá um sol maravilhoso. Você pode fazer a diferença mesmo nesses dias, porque você tem o dom de mudar. Você tem o dom mais do que mudar, o dom de progredir. Mudar, na verdade, tudo muda o tempo inteiro. Mesmo que você não queira, seu corpo muda, sua voz muda, o tempo muda, a economia muda. Mas progredir, você precisa usar suas forças na potencialidade máxima. Então você tem esse poder nas suas mãos, de mudar e progredir. E a autoestima, ela é uma fonte de motivação para nós. Parece que ela é uma fonte de energia para você querer progredir, para você querer fazer diferente, para você querer ir além. Só que para isso, primeiro você precisa se encher de afeto. Cada um de nós possui como se fosse um tanque emocional. Sabe igual o tanque de carro? Um carro para você encher o tanque precisa de R$120, o outro precisa de R$50. Mas cada um tem um tanque. Uns tanques são maiores, a pessoa é mais carente, precisa de mais afeto. O outro tanquinho é menor, com pouca coisa ela se vira. Você tem um tanque emocional, eu tenho um tanque emocional. Primeira coisa, você tem que estar abastecido. Você tem que estar cheio. Tem gente que vive com o tanque na reserva. Como é que vai fazer a vida acontecer? Não vai. Então, o que te abastece? O que te enche de energia? O que te deixa vivo? Primeiro você vai fazer por você. Depois que o seu tanque estiver cheio, aí você vai fazer pelo outro. Como é que você vai dar carona para alguém se o seu carro não tem combustível? Como é que você vai contribuir na vida do outro se a sua vida está precisando de ajuda? Então começa cuidando de você. Não nega a realidade, não é pra você fingir que tudo tá bom. Não, encara a realidade, isso aqui tá ruim, mas encara e vai lá e faz diferente. Vai lá e se coloca no papel de agente de mudança. Poxa, não é isso que eu quero pra minha vida tá ruim, meu relacionamento tá ruim, minha carreira tá ruim. Muda, progrida, você pode. Encara e muda, progrida. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Olha, a nossa aula está quase chegando no final. Eu vou colocar a atividade 4 aí na tela para vocês verem. Diz lá, o que você tem feito no seu dia a dia para engrandecer sua autoestima? E o que atrapalha a sua autoestima? 1 minuto e nós já retomamos. Olha só, professora, vamos ver aqui as nossas últimas interações da aula de hoje. Atrapalha, mania de perfeição, engrandece, estudos, atividade física. Quem cita é a professora Idalete. Professor Edson sempre pensa positivo. E a professora Jane Lucena, se comparar demais, atrapalha a autoestima, né? Ou seja, se comparar aos outros. Né? Professor João Carlos, não, professora Sandra, desculpe. Meditar ajuda. E o que atrapalha, às vezes, são os pensamentos. Né? Então, eu gostaria, né, de... Vamos agora finalizando a aula, tá? Muito obrigada pelo convite, professora. Eu que agradeço aqui a sua participação. Só lembrando que semana que vem a gente retoma o tema e fala da diferença entre autoestima e autoconfiança. Isso mesmo. Agora vai aparecer aí na tela para vocês o link e o QR Code para que vocês possam colocar aí suas dúvidas, sugestões sobre a aula que vocês acabaram de assistir. E seus comentários, ok? Muito obrigada a todos, professores e alunos. A gente se vê até a próxima aula.